Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Animalescas. Hoje vamos falar sobre o choco das galinhas. Então, partindo já para o início, o que é isto do choco das galinhas? Todos nós praticamente já vimos falar do que é o choco, mas em termos básicos é um comportamento natural das aves que fazem a iniciação do processo de incubação de forma natural. Muitas vezes ouvimos falar nas chocadeiras e nas incubadoras. No fundo, isto é o processo natural que antes de existir toda esta maquinaria que acontece com os animais, que vai dar início ao desenvolvimento do embrião nos ovos, de forma natural. Então, isto é o processo em si. Então, quando é que isto pode acontecer? Aqui há alguns fatores que vai depender, vão influenciar muito quando é que isto vai acontecer. E o grande principal fator que vai influenciar isto é o maior deles todos, é o que acontece em quase tudo, que é a genética. A genética vai influenciar muito, mas em termos básicos, dizemos assim, e na procura aqui de um número mágico, como tanto gostamos, podemos dizer que por norma, 3, 4 semanas depois do início da postura, depois do pico da postura do animal, é quando acontece, por norma, este fenómeno. Claro que está relacionado com outros fatores e vamos vê-lo já a seguir, mas por norma acontece isso. Aqui a genética vai influenciar muito. Porquê? Porque vocês podem me dizer que no vosso caso, nos vossos animais, isto acontece de forma totalmente diferente, ou então nem sequer acontece. E essas situações são reais. Porquê? Por exemplo, se trabalharmos com linhas comerciais, que é a maior parte dos animais que se vende em lojas de pecuária, ou então com as galinhas chamadas galinhas de aviário, que são linhas industriais desenvolvidas por empresas de genética, é natural que este fenómeno não aconteça. Porquê? Porque ao longo do tempo, este tipo de comportamento do animal, essas empresas foram selecionando os animais que não tinham este comportamento. Porquê? Porque sempre que acontece este fenómeno, os animais param de pôr, ok? E isso não é nada interessante para as empresas que elas parem de pôr. Então, ao longo de vários anos, de várias escolhas, foi escolhendo os animais que não apresentavam este fenómeno, e hoje, atualmente, é um processo neste tipo de linhas comerciais, não é uma raça, é o resultado de vários cruzamentos que chegamos a este tipo de animais. Já praticamente, e algumas já não apresentam totalmente este tipo de fenómenos. Mas pronto, temos animais que apresentam, temos animais que não apresentam, às vezes nós queremos que aconteça, outras vezes não, e para percebermos como é que isso acontece, temos que também perceber quais são as características que influenciam o choco. Bem, isto hoje não está fácil. Podemos começar pela visão. Então, a visão, como é que a visão influencia? Basicamente, há literatura que refere que os animais, ao verem bastantes ovos no seu ninho, isso vai começar a estimular a produção de hormonas que vai desencadear este processo. Daí a visão influenciar
o início deste processo. O contacto com os ovos, da mesma forma que a visão influencia o próprio contacto com o peito dos animais ao estar apoiado sobre os ovos, e também voltamos ao mesmo, há uma estimulação de alguma hormona que vai proporcionar a que se inicie este processo. Outra questão é a temperatura. A temperatura no interior do nosso galinheiro é muito importante para isto acontecer. Tanto é que, principalmente no nosso país, nós vemos que, por norma, este fenómeno acontece principalmente na altura do verão, porque temperaturas altas, logicamente, por norma, nos nossos galinheiros também, estamos a falar de sistemas abertos, por norma, é onde nós atuamos e com mais contacto, por isso a temperatura também vai ajudar. Do outro lado, temos o caso do inverno, que é muito difícil ver um animal entrar em choco, a não ser que se tenha alguma zona, algum galinheiro, alguma zona de resguardo. Isso é muito raro acontecer este fenómeno nos meses de inverno. Porquê? Porque as temperaturas estão mais baixas e não é tão propício a ajudar o animal a atingir as temperaturas desejadas para iniciar a incubação. E o que é que acontece ao animal com este fenómeno durante a parte do choco? Em termos internos, digamos assim, os ovários regridem. E isto é que está a razão para as galinhas deixarem de pôr. Há aqui um conjunto de hormonas que vão atuar. Não vamos entrar aqui muito em detalhe para também não ser maçudo, mas basicamente neste campo do choco temos uma hormona má e outras boas. Basicamente é assim. E o que é que vai acontecer? A hormona má, com o aumento da temperatura e destas características do choco, essa hormona vai subir bastante e vai inibir, ou seja, vai impedir que outras hormonas que estão ligadas ao processo reprodutivo continuem a ser produzidas, ou seja, a sua produção vai baixar e vai levar à diminuição dos ovários e, consequentemente, nos ovários não, só um ovário, já falámos disso. Na formação do ovo, temos um vídeo a falar dessa situação, e então esse ovário deixa de ficar funcional nesse momento, enquanto a temperatura do animal está elevada, há a produção desta hormona má, digamos assim, que vai impedir as hormonas reprodutivas de serem formadas e, em consequência, então temos a paragem da produção de ovos. Temos também alguma literatura também fala na diminuição do tamanho da crista. Aqui também vai depender um bocadinho da raça, algumas com uma crista maior, outras com uma crista mais pequena. Não é assim tão factual conseguirmos ver isto, pelo menos para mim. Se trabalharmos com uma que tem aquelas cristas normais, tudo bem, mas ultimamente tem aparecido muitas raças até quase sem crista, que é uma característica delas, então torna-se mais difícil ver, mas há sempre uma diminuição também da crista, porque estamos aqui a falar de fatores de hormonas também que vão influenciar esse tamanho da crista. Vemos também a retirada de penas. Como falámos atrás, o animal aumenta a sua temperatura corporal. Para quê? Para ter contacto com os ovos, para os ovos terem uma temperatura suficiente para fazer o desenvolvimento do embrião no seu interior. Basicamente temos que pensar que as penas são
uma barreira que o animal tem entre elas e o ovo, de forma a diminuir essa barreira e a proporcionar a maior transmissão de calor possível. O animal retira algumas penas da zona abaixo do peito para ter um maior contacto com os ovos, ok? E ele não se depena totalmente, não fica ali uma clareira sem penas, mas retira algumas a que o animal achar necessário para conseguir transmitir esse calor necessário para permitir o desenvolvimento. Outra característica que elas têm é muito tempo no ninho. Elas passam muito tempo no ninho por causa disto mesmo, da temperatura. Ela tem que criar ali um ambiente à volta do ovo, digamos assim, exagerando um bocadinho, praticamente perfeito, ok? Então ela, saindo dali do ninho, está a baixar a temperatura dos ovos, está a criar condições menos boas. Então o que é que acontece com o animal? Só sai do ninho em casos muito específicos e de muita necessidade. A redução do seu consumo, do consumo de alimento, vai baixar muito só para níveis, digamos, para se manter viva. Porque para não sair dali, para também é uma característica de proteção aos ovos, mas essencialmente para conseguir manter a temperatura necessária para o desenvolvimento do embrião. Há casos que referem perdas até quase 1 kg do peso do animal durante este período de choque, porque além da exigência em termos de energia que o animal precisa para aumentar a sua temperatura corporal, também há esta necessidade de não sair para ir alimentar. Ou seja, o animal está ali muito tempo, sai rápido, come o mínimo necessário, volta a fazer o seu trabalho. Outra coisa que vemos é, além de estar em cima dos ovos, virar os ovos. Muitas vezes falamos disto na questão das chocadeiras, da importância, se é manual, se é automática, mas no fundo isto é uma cópia do processo natural. Este processo é importante para que a galinha vira os ovos, para que a gema, que é onde se dá o desenvolvimento do embrião, se mantenha no centro do ovo, para ocupar da melhor forma aquele espaço e também para não ficar, se ele ficasse pousado, acabava por se rebaixar num sítio só e podia provocar aqui algumas deformações. Outra característica é a agressividade. O animal fica muito mais agressivo, até levanta as penas quando a gente se aproxima, podem fazer assim alguns barulhos mais estranhos quando nos aproximarmos. No fundo isto são técnicas para afastar os predadores, não é? Nós temos que pensar que este tipo de comportamento dos animais são comportamentos antigos, próprios, naturais deles, de quando viviam no mundo selvagem, não é? Não é um comportamento específico contra nós. Os animais crescem lá assim as penas para nos proporcionarem que elas têm um tamanho muito maior, ou seja, vamos imaginar que era algum predador que já vai chegar perto para impressionar pelo tamanho, e também através de barulhos do género a dizer: atenção que eu estou aqui, ok, não se aproximem, eu sou muito grande, sou muito má. No fundo é isto que ela tenta fazer para afastar, para proteção, que ela sabe que tem ali a sua descendência. Então, mas quando isto acontece, infelizmente, porque vamos imaginar que a nossa ideia é sempre produzir o máximo número de ovos possível. Isto é um comportamento que elas têm,
que não nos interessa, ok? Por isso é que eu digo esta questão do infelizmente que pode acontecer. O que podemos fazer para as retirar do choco depois de acontecer? É assim, depois de acontecer, vamos sempre ter perdas produtivas, isto numa questão de número de ovos, porque ela entrando no choco vai deixar de pôr e vai demorar a repor outra vez novamente a sua produção, mas podemos ter sempre alguns cuidados e evitar que isto aconteça. Vamos pensar em questões que já falámos aqui, que é quando acontece, que características influenciam, e juntar tudo isto para aprendermos, entre aspas, para que este sistema não se repita. Então, uma das coisas que podemos fazer é retirar ao máximo, não é ao máximo, é o máximo, número de ovos. Fazer o máximo de recolhas possíveis. Não deixar amontoar por causa da questão da visão, por causa da questão de contacto. Podemos usar a genética certa, e aqui é sempre relativo que é a genética certa, mas o que eu quis dizer aqui é no sentido de a minha ideia é produtiva e eu tenho uma chocadeira, ou não me interessa ter mais pintinhos deste lote, então vou utilizar o quê? Vou utilizar linhas comerciais que não estão predispostas para elas entrarem em choco. O nosso risco diminui bastante, ok? Ou é quase eliminado, dependendo da linha comercial que vamos utilizar, e com isso não vamos ter estes problemas que nos causa elas entrarem no choco. Se não temos hipótese de recolher várias vezes os ovos por dia, seja porque isto é um hobby nosso, um ganho extra de rendimento, vamos utilizar ninhos corretos, que é o quê? Ninhos em que elas não tenham acesso ao ovo. As galinhas vão lá a estes ninhos, põem o ovo e ele desliza para um armazenamento em que elas não têm esse contacto. Diminuir as temperaturas, como já vimos anteriormente, é um fator, a temperatura é um fator que influencia o início do choco, principal, estamos a falar nas questões de verão. Tentar proporcionar que os nossos galinheiros, as nossas estruturas, tenham essa capacidade de minimizar a temperatura no interior, escolha de bom material nas telhas, orientação dos galinheiros, cortinas, ventiladores se necessário. Tudo vai depender do sítio onde estamos, do local onde estamos, das condições que temos. Tudo isto vai influenciar. Podemos também, isto é uma técnica que eu vi há pouco tempo, introduzir um pinto de um dia. Basicamente o que vamos dizer às galinhas é: olha, estás em choco, tem esses ovos, tiramos os ovos sem ela ver, metemos o pinto lá dentro, pronto, os teus ovos nasceram, podes ir à tua vidinha e começar aqui a produzir novamente. Vamos simular os nascimentos, porque elas não estão ali tipo na prisão, 1 dia, 2 dias, 3 dias. A capacidade que ela tem para sair do choco é perceber o nascimento. Então nós fazemos fazemos um nascimento, digamos, artificial, e mentimos aí ao animal e dizemos: bem, minha amiga, está aqui, está na hora de começar a trabalhar. Outra situação é mudar o ambiente. E mudar o ambiente onde ela está inserida. Por exemplo, temos no galinheiro A, ela está lá, está confortável, está no seu ambiente, está no ambiente natural. Tentar provocar aqui uma situação, digamos, de stress sem ser agressivo para o animal, ok? Não estou a falar criar situações de stress de mergulhar a galinha no meio da água, sei lá, 30 por uma linha que às vezes as pessoas inventam. Não é esse tipo de situações. É
causar algum desconforto sem brutalidade no animal. Se elas também não tiverem, introduzir um macho para criar alguma agitação, porque elas estando sozinhas com ele, neste caso se for uma para um, então não é tão predisposto a que aconteça esse choque, e há ali novamente a situação de stress, não um stress massacrante, mas um desconforto no animal, e ele acaba por sair desse jogo. Mas a grande chave é sempre prevenir, ok? Prevenir no sentido de conhecer o processo como ele se inicia e trabalhar antes de acontecer, porque depois de acontecer vamos ter sempre um problema. Elas estão em choque, produção desce e depois só recupera lentamente, outra vez recuperar peso, hormonas a estabilizar, e tudo isto passam dias, depende de quantos dias for, mas são dias, e dias sem produzir não há rendimento, e o que significa prejuízo para nós produtores, ok? Essencialmente, seja aqui, seja no outro lado, esta é sempre a melhor fase: conhecimento, prevenção, para melhorarmos a nossa produção, ok? Em termos de choque, era isto que eu vos queria dizer, espero que tenham gostado. Já sabem, como sempre, podem deixar uma mensagem ou um comentário abaixo. Fiquem bem e até à próxima.